Boa noite, sejam todos bem-vindos. Para você que está online e para vocês que estão aqui presencialmente. De cara, eu vou fazer uma pergunta. Se uma tomada de decisão agora representasse o futuro da sua empresa, o que você faria? Pensa bem, porque o que ocorre é que hoje em dia nós precisamos acessar muitas informações que estão acontecendo. Chamam de reforma tributária, mas na realidade de reforma não tem nada. É uma nova legislação que está chegando e ela vai impactar diretamente todas as atividades. Alguns dizem assim, mas é para empresas em geral? Sim, empresas em geral. O que nós vamos falar agora, hoje, é principalmente voltada para as empresas do Simples Nacional, aquela empresa que está registrada no Simples Nacional. Então eu digo para você que está vendo e a tua empresa não está no Simples Nacional, continua assistindo, porque tu vai ver que interessa também para você. Porque se a nossa empresa é do Simples, nós compramos de outras empresas. E qual é o enquadramento que esta empresa está? Isso vai influenciar também no meu negócio. Hoje não se diz mais só sobre o imposto que eu pago, mas sim sobre o movimento e o caixa da minha empresa. Então, peço para vocês, todos, inclusive quem está em casa assistindo, prestar muita atenção. E no final eu vou ter uma surpresa para todos. Tem um presente. Bom, eu vou começar falando então sobre esse novo paradigma que é o Simples Nacional, tá? Essa reforma. E o planejamento mudou. E o que mudou nesse nosso planejamento? Que é o fim daquele enquadramento tardio, aquele ajuste que todos os empresários que estão enquadrados no Simples Nacional deixavam para fazer no final do ano. O que eram os ajustes? Às vezes acertar o KNAI que estava errado, muitas vezes acertar o financeiro, os débitos que estavam pendentes. Aí saía lá em 31 de dezembro, a empresa não enquadrou, porque estava com alguma pendência. O que a gente fazia? Pedia o enquadramento, e aí a gente ia pedir o parcelamento, a gente tinha até 31 de janeiro para que saísse esse enquadramento. Isso mudou. E aqui, ó, a partir de março de 2026, eles já começaram a mapear todas as dívidas que as empresas têm, todos os problemas que as empresas têm. E mudou a data de virada, certo? E essa data de virada passou a ser setembro. O limite é setembro, não é mais dezembro. Olha que mudança, que muda a forma como as empresas realmente sempre fizeram, tá? Sempre foi dezembro, agora é setembro. E a decisão que vai definir o futuro da tua empresa não é mais 31 de dezembro. Então, temos que entender como que vai ser toda esta operação. Bom, o governo federal criou um plano de transição. E esse plano de transição, ele prevê as exclusões. E aqui, ó, nesta lâmina aqui, neste slide, mostra bem todo o trabalho que a Receita Federal gerou para poder fiscalizar as empresas. Não é para ajudar, é para fiscalizar. Então, o que eles fizeram? Eles melhoraram os processamentos,
eles organizaram os armazenamentos das informações, eles criaram softwares muito pesados para poder ter todas essas informações, melhoraram os hardware, que são os servidores e todas as outras parafernálias que tem, e principalmente as redes de informações. Tudo isso aí está interligados para quê? Para fiscalizar as empresas, certo? Então, hoje eles têm informações em tempo real, competitividade e não cumulatividade. Hoje, as empresas elas precisam ser competitivas no mercado. E para ela ser competitiva, ela tem que ter preço para atrair consumidores, concordam? Atrair que aqueles que compram os seus produtos. E o dilema do Simples Nacional sempre foi, ele não gerava crédito, ou gerava bem pouquinho crédito. Quem tem empresas no Simples Nacional sabe que gerava pouco crédito, então muitas empresas pediam descontos para comprar de ti, porque o B2B, aquele é um negócio para negócio, então o outro para ele, como ele não ia utilizar o crédito, então ele pedia um desconto, e aí tu ia levando, porque o teu imposto era um pouco menor, ia levando, dava um jeito aqui, um jeito ali, o jeitinho acabou, certo? O jeitinho tá acabando. E o dilema principal do Simples Nacional é que ele tem que gerar crédito para aquela empresa que revende o produto. Se ela vende para o consumidor final, é outra história, é outra questão, tá? Então, vamos adiante. O governo entendeu essa dinâmica que se uma empresa do Simples Nacional ia perder mercado, ia perder concorrência, porque o produto ia ficar caro, porque a pessoa não ia comprar dele, porque ele não geraria o crédito, ela criou um modelo híbrido, que está muito na moda, né? Os carros híbridos, então está muito na moda o híbrido. Tanto é que nós estamos fazendo hoje uma reunião aqui, um evento híbrido, internet e presencial. E o governo também criou um Simples Nacional híbrido. O que é esse tal do híbrido referente a esse imposto? É um modelo onde que, se tu está enquadrado no híbrido, tu também gera crédito para quem compra. Tu emite uma nota fiscal com o IVA. Tu utiliza como o IVA é um imposto não cumulativo, toda a cadeia vai podendo usar o crédito do anterior e diminuindo aquilo que tu cobrou do outro. E eu tenho que deixar bem claro, e às vezes as pessoas perguntam, mas isso é um imposto? Sim, é um imposto, mas é um imposto de quem compra, não é um imposto que a empresa paga e está embutido dentro do produto. Eu até nem toquei nesse assunto, porque a gente já fez outros eventos falando sobre a reforma tributária, sobre esse novo modelo, e a gente sempre frisou muito isso. O modelo mudou. O imposto não é mais colocado por dentro do produto, ele é colocado agora fora. Então ele vai ser o preço do produto mais o IVA. Então eles são dois valores quando tu pagar, só que você vai pagar a soma dos dois. Quem compra, paga o preço dos dois, paga cheio. Mas para quem revende, ele pode utilizar aquele IVA que ele pagou como crédito para bater no próxima operação, quando ele vender. Certo? Então, com isso, por isso que ele não é não cumulativo. Porque se ele fosse cumulativo, imagina, começava por 1, terminava por 10. E assim ele só vai abatendo. Quem paga o IVA, na realidade, sempre é o consumidor final que vai pagar ele na sua totalidade. Ponto. Bom, dito isso, o modelo
tradicional vai continuar para aquelas empresas que a gente chama de B2C, negócios para consumidor, que foi o que eu falei. Esses vão poder ficar no Simples Nacional, normal, vão pagar o PGDAS, sem se preocupar com nada. Agora, o que vende para outro revender e ele está no Simples Nacional, para ele não perder o mercado, para ele não perder para um concorrente que é do presumido, ele pode optar então pelo híbrido. E aí pagar só o IVA. Ele paga os impostos que são o imposto de renda e a contribuição social por dentro do DAS e paga o IVA separado. O IVA veio para substituir alguns impostos: ICMS, ISSQN, IPI, contribuição social e PIS. Então ele substituiu esses impostos e entrou o IVA. Então, se tu optou pelo híbrido, tu paga a guia separada do DAS e outra do IVA. O IVA é cobrado de quem faz a compra. Vamos para a parte 2, que é da regularidade fiscal. Fim da janela de janeiro. Que eu falei antes há pouco, né, que a gente sempre usava a janela de janeiro, e isso é uma coisa que eu vou frisar bastante, vou repetir várias vezes, que é a mudança das datas, tá? Antes nós tínhamos a data de dezembro e aí mudava a partir de janeiro. Agora a data passou a ser janeiro. E essa data, quer dizer, passou a ser setembro. Por quê? Porque a gente passou a ter duas datas dentro do ano. É estranho, mas a gente passou a ter duas datas de mudança do enquadramento. Ela continua a valer sempre no início do ano. O meu enquadramento começa a valer em janeiro, mas a minha opção se dá em setembro. Tá? Então, eu tenho que em setembro já definir como é que a minha empresa vai ser no ano seguinte. Não sei se vocês entenderam a dinâmica. O exercício fiscal continua de janeiro a dezembro, mas a minha escolha é em setembro. Só que agora eles abriram a possibilidade de ter outra escolha lá em março. Então, em março, eu posso escolher para o meu segundo semestre. Então, eu posso ter duas janelas dentro do ano. Uma para setembro, para iniciar em janeiro, a outra em março, para iniciar em julho, em 1/7, que é para o segundo semestre. Ainda contabilmente, e eu vou falar contabilmente, a gente tem vários contadores aqui dentro, então assim, nós ainda não sabemos como é que nós vamos fazer isso a nível de lançamentos tributários e informações, porque se tu mudar o teu modelo tributário no meio do ano, como é que vai ficar contabilmente isso? Sabe que para nós é uma incógnita ainda, ainda embaixo dessa ponte muita água vai rolar, ainda muitas coisas vão acontecer, mas é assim que a legislação foi criada e é assim que a gente está passando com as informações que nós temos hoje, tá? Tudo que eu estou falando hoje, estamos falando ao vivo aqui, são informações que estavam até 2, 3, 4 horas atrás. Amanhã de manhã a gente pode acordar e já ter outras coisas diferentes. Você sabe como é que é o Brasil. Então, muitas coisas a gente está falando aqui, já tem alguém lá dando uma canetada e mudando alguma coisa. Mas o que tem hoje é o que a gente está falando. Mais atual, impossível. Fatiando o recolhimento tributário. Então, como eu falei antes, né? Eu até entrei um pouco mais nisso aqui, que eu falei que tem um modelo integrado, onde que pega todos os impostos do Simples Nacional e paga dentro do DAS. Isso aí realmente é voltado para aquelas empresas que trabalham para o consumidor final. Tem funcionários, tem todo aquele modelo normal que trabalha para o consumidor final. E o modelo híbrido, ele é fatiado, ele é separado, onde que tu vai pagando os tributos abertos. Mas uma vantagem do híbrido é que
tu vai ter os teus funcionários lá por dentro do DAS, pagando sem aqueles encargos pesadíssimos que existe, mas tu vai estar gerando crédito para as pessoas que compram de ti, certo? Bom, vamos adiante. O cronograma dessas implantações. Então, eu já falei dos meses de setembro, eu falo várias vezes de setembro porque é um alerta, isso assim, ó, é imprescindível que quem está nos vendo e está nos ouvindo saiba que setembro é uma data crítica e precisamos cuidar porque não vai ter acertos posteriores a isso, a não ser que nem eu estou falando, daqui a pouco sai uma portaria, alguma coisa prorrogando esse prazo. Mas hoje nós temos a data de setembro, tá? Então, esse é o primeiro marco e o segundo é lá para março de 2027, onde que nós podemos fazer a opção para o segundo semestre. E nós lá da Decovis, estamos mapeando tudo, a gente vem informando os nossos clientes desde o início do ano, a gente vem passando atualizações constantes das situações, a gente mapeia se tem débitos, se não tem débitos, qual a situação que se encontra. Estamos informando os clientes, mas a gente diz assim, ó, nós só podemos informar, a decisão é de você, empresário, a decisão é de cada um de vocês que tem que tomar a decisão, dizer, ó, eu quero ser Simples Nacional, normal, eu quero ser híbrido, ou eu quero ser presumido, ou eu quero ser geral. A opção é de cada um. E como eu falei logo no início, no final, a gente vai dar um presente para todos que estão assistindo. Mas só no final, e para quem nos aguentou até o final, tá? Então, vamos adiante. Por que escolher o modelo híbrido? Eu já vou dando umas pinceladas, conforme eu vou falando, eu vou dando umas pinceladas. Às vezes eu já estou lá na frente, eu falei lá e estou lá na frente, mas é bom sempre recuperar e voltar, porque o modelo híbrido é aquele que vai te manter no mercado se tu trabalha para empresas que revende o teu produto ou que usa aquele teu produto num contexto que não é o consumidor final. Se tu não gerar esse crédito para ele, antigamente, como eu disse, tu dava um descontinho, a pessoa até comprava de ti. Isso vai acabar, porque ele vai querer o crédito, porque daí, senão o produto dele encarece demais quando ele for vender o produto dele. Aí ele vai procurar um concorrente teu para comprar recebendo esse crédito. Não sei se foi claro, tá? E outras coisas, assim, ó, o modelo híbrido, ele vai manter a mesma ideia que tem hoje nas questões das licitações. Quem trabalha com licitações sabe que existe uma legislação que favorece aos pequenas e microempresas e por uma questão lógica, para tentar favorecê-las. E sei lá se favorece tanto assim, né? Mas a ideia é essa, tá? E o modelo híbrido, ele fica no mesmo patamar, sendo que nós sabemos que instituições públicas aí, elas não utilizam os créditos nenhum, elas são consideradas consumidores finais, mas às vezes tu precisa do crédito quando tu compra o produto para baratear o teu preço também, certo? Então, tem que ter um estudo tributário. Cada empresa hoje precisa ter um estudo tributário. E aí não tá aqui, eu não lembro de estar em alguma lâmina, então eu vou falar. Nós já conversamos isso, né, Gilberto? Sobre a questão do fluxo de caixa. Isso vai impactar diretamente no fluxo de caixa. Parem e pensam assim, quando chegar lá em dezembro e a partir de janeiro eu tenho que optar e começar a pagar pelo IVA. O governo vai pegar esse dinheirinho na fonte lá, o IVA vai ser pago direto.
tu emitiu a nota, saiu a fatura, ou o cartão, ou a duplicada, o governo já vai pegar o IVA que é dele, certo? Só que, não posso esquecer que esse dinheiro, ele vai sair do meu fluxo de caixa. Mas eu ainda, no dia 20 de janeiro, ainda tenho o meu DAS para pagar de dezembro. E aí, quer dizer, eu não tenho mais a entrada daquele dinheiro que fazia parte do meu fluxo, porque estava por dentro, então ele fazia parte do meu fluxo. Agora eu não tenho mais esse dinheiro. E eu ainda vou ter que pagar um DAS lá no dia 20 de janeiro, que é referente a dezembro. E o meu caixa se vai, tá? Então tem que ter cuidado com isso aí, porque aí depois, aí eu não pago o DAS de dezembro. O que vai acontecer ali adiante? Bom, me desenquadro porque eu estou devendo imposto. Entenderam a dinâmica? Então, cuidado com questões financeiras. Por isso que dou planejamento. É muito importante o planejamento. Tem 90 dias que a gente coloca aí, porque faz 90 dias que nós viemos alertando. Hoje já faz basicamente 60 dias que nós temos de prazo para nós organizar a nossa empresa, tudo certinho, para lá em 30 de setembro nós optar simples normal, simples presumido, tá? Tem uma data que vai ser lá em outubro, que eu vou poder ainda dizer se eu quero confirmar o modelo híbrido normal ou outro, mas eu tenho que ter feito a minha escolha em setembro, tá? Só deixar bem claro. Se eu não fiz a escolha em setembro, eu não vou conseguir mudar nada, tá bem? Bom, vamos adiante. O perigo de não tomar decisão agora em 2026 é que nós vamos entrar numa situação de uma migração forçada. Se eu não escolher, o governo vai escolher por mim, pode ter certeza. Então, assim, eles vão dizer aonde que a minha empresa vai ficar enquadrada e vou ter que me adequar. Aí imagina, hoje tu tem uma folha de pagamento com uma meia dúzia de funcionários e tu não cuidou do teu enquadramento, tu não fez os ajustes, não parcelou teus impostos, e tu é desenquadrado do Simples e tu vai ter que ser presumido. Os teus custos vão disparar, tua folha vai... Então, tu vai ter empresas que podem quebrar. Então, todo cuidado é pouco, tá? E aí entra na segunda, o item ali, que é explosão da carga tributária. Se não cuidar, bum, estoura. E sem contar que empresas do presumido e lucro real, tu vai ter muito mais burocracia e muito mais custo. E um deles é com a contabilidade. Então até eu digo assim, ó, se não quis fazer, o azar eu vou cobrar mais caro. Pronto, já aviso, porque dá bem mais trabalho. Então, a parte, quem é presumido e lucro real, dá muito mais trabalho, muito mais obrigações, os riscos de multa. Então, a gente é obrigado, não que a gente queira, mas a gente é obrigado a cobrar mais caro também por causa do trabalho, por causa dos riscos, certo? Então, vamos adiante. Parte 3, a encruzilhada. Não é a encruzilhada que vocês conhecem, é a encruzilhada do confronto das informações, tá? Desde 2006, o Simples era um destino óbvio e cômodo de quase todos os micros e pequenos empresários. Era óbvio, quando eu abri uma empresa, a primeira coisa que eu fazia, minha empresa tem que estar enquadrada no Simples Nacional, porque eu vou pagar menos imposto, porque não sei... Hoje não é mais assim. Hoje tu tem que fazer uma análise, olhar para quem que tu vai vender, de quem que tu vai comprar. Tu tem que fazer uma análise muito mais ampla do que simplesmente ir por uma informação que estava aí cravada desde 2006, só que 20 anos depois a informação mudou. E nós temos que ter essa ideia e essa noção que a informação mudou.
tá? Bom, vamos adiante. Existem esses dois mundos, né? Que é o mundo do simples, aí nesse modelo híbrido, é os dois mundos. O mundo do simples convencional e o mundo do híbrido. O melhor dos dois mundos é que a gente entender qual é a minha dinâmica, qual é o meu negócio e, ao mesmo tempo, entender para quem que eu vou fornecer, de quem que eu vou comprar. Toda esta operação, ela é envolvida nesses dois mundos. Por isso que fala de uma encruzilhada. Essa encruzilhada tu vai ter que entender qual é o que eu vou seguir. E aí sim, adequar ele e com um apoio, com uma consultoria boa, você vai precisar de um bom contador. Vai precisar de uma estratégia realmente que chegue até o fundo dos teus cálculos, entenda as dinâmicas. E às vezes a gente é muito superficial, vamos ser bem sinceros. A gente trata a empresa da gente que nos paga, que nos dá todo o nosso ganho, o nosso conforto, a gente trata às vezes numa brincadeira, sendo superficial. E a superficialidade acabou. O amadorismo acabou. A não ser que tu realmente a tua empresa quer continuar pequenininho, vendendo para consumidor final, pequenininho, tá? Porque não tem, hoje o mercado não vai aceitar mais amadorismo de uma maneira geral, tá? Bom, vamos adiante. A nova equação do B2B, B2B, negócios para negócios, o fim do preço da prateleira. O que é o fim do preço da prateleira? A gente, quando ia no supermercado, olhava o preço lá, R$10, pum, é R$10. Hoje tu pega lá R$10, mas não é R$10. Tu vai passar no caixa, é R$12, R$13. Opa! Estava escrito 10, mas embaixo, bem pequenininho, vai estar escrito IVA. IVA. 10 mais IVA. Tu vai olhar o preço 10, mas quando passar lá no caixa. Então, para consumo final, é assim, para negócios, o B2B, é o crédito, é o que vai gerar para quem comprar. Então, tu quer vender para uma outra empresa, tu tem que entender a dinâmica de quem que tu compra e para quem que tu vai vender. Não é mais só chegar assim, o meu preço é tantos por cento ali, bota tanto em cima do produto e acabou, e vai ficar lá por dentro do produto, e às vezes até tu tá até às vezes trabalhando no prejuízo e tu não te deu conta. Tem um lado ruim disso e tem um lado bom. Eu sempre digo que toda moeda tem dois lados. O lado ruim é que vai encarecer o preço final dos produtos, podem ter certeza disso. O lado bom é que o empresário vai conseguir identificar melhor as suas margens de lucro, desde que ele queira. Não adianta a gente dizer que ele pode, mas ele não quer ver, tá? Então vai poder. Conhecer bem a tua base. Isso é fundamental. Conhecer bem a tua base. E qual é a tua base? A base que tu trabalha, a base dos teus fornecedores e a base dos teus clientes. E aí, eu também já citei não existe estratégia para inadimplentes. Se a tua empresa ou se o teu cliente ou se tem algum problema tributário, não vai dar problema, tá? Então, não fica difícil tu criar uma estratégia, porque o governo vai trabalhar com aquelas empresas, e ele já tem essa informação, que eles chamam de ficha limpa.
E a ficha limpa não quer dizer que tu não possa estar devendo. Pode, mas tem que estar no mínimo parcelado. Quando tanto é que se tu parcelou o teu débito, tu consegue tirar uma certidão. Ela é positiva, mas ela tem o efeito de negativa, porque tu tá pagando. Tá devendo, mas tu tá pagando. Aí, beleza, passa normal. Agora, se tu tem débito, não tá parcelado, tu é considerado ficha suja para o governo. E aí não tem estratégia que vai poder fazer com que nós conseguimos enquadrar a tua empresa em algo rentável, algo que vale mais a pena, tá? Eu digo assim, acabou, tá devendo, vamos direto pro presumido, que não adianta nem perder tempo. Ou vamos criar uma outra estratégia, que às vezes é bom a gente nem falar ao vivo, que a gente tem que sentar, conversar e analisar caso a caso. Tá? Não, isso não existe uma receita que vai valer para todos. Tá? Cada caso vai ter que ser estudado, cada estratégia vai ter que ser feita na sua individualidade. O perigo do lucro presumido sem planejamento. O que isso quer dizer? A minha empresa está enquadrada no Simples Nacional e eu simplesmente resolvo mudar ela para o lucro presumido. Tem um risco muito grande de que daqui a pouco o teu custo dispare, porque tu não fez uma análise dos teus fornecedores, tu continua comprando de empresas do Simples, não está te gerando crédito, tu tem uma folha de pagamento com 10 funcionários, então quer dizer, o teu preço dispara, o teu custo dispara. Ah, mas eu vou botar isso e vou cobrar o IVA. E o pessoal não vão comprar de ti, porque quem paga, ele olha o preço final. Entenderam a lógica? Quem paga olha o preço final. Então nós temos que ter cuidado, porque senão o nosso produto pode ficar inviável para o mercado. Tá bem? Parte 4, gestão em tempo real. Então nós temos que ter a vigilância constante. E a vigilância constante, ela entra em choque com aquela parte que é a inércia. Ou seja, ou tu tem a vigilância constante ou tu vai sucumbir. Por quê? Porque as contabilidades tradicionais, elas trabalham sempre com o resultado do passado. Não é verdade, Gina, Iva, Jéssica, Eliana? E assim eu vou falando para outros contadores que tem aqui dentro, Gilberto. Tá? A gente trabalha com a informação do passado. Então, por que ela assim, ó, ela é tradicional, não é nada eu não estou falando nada que vocês já não saibam. A gente pega os números lá do passado, lança elas e leva, tá aqui. Hoje ela vai ter que ser proativa. E nós na Decove já fizemos isso com uma contabilidade proativa, aonde que a gente ajuda o nosso cliente a tentar entender as dinâmicas de como que funciona o custo dele. Por isso que nós viemos desde setembro de 2025 com cursos dessa reforma tributária, para entender. Nós já aprendemos tanto sobre a reforma tributária e 50% que nós aprendemos já mudou. Já mudou do que nós aprendemos, mas nós fomos evoluindo, fomos aprendendo. E todos os dias a gente está aprendendo mais. E a gente leva isso. Por isso que nós estamos aqui reunidos hoje. A gente está gravando esse evento. Tem várias pessoas conectadas nos assistindo. E com isso, a gente consegue ajudar aquelas pessoas que realmente querem ser ajudadas. E nós da Decove fizemos isso. Depois pegamos os números, abrimos os números, o que está acontecendo e projetamos para frente. Isso é ser proativo, não trabalhar na inércia do passado. Bom, vamos adiante. Antecipe-se usando as ferramentas sistêmicas. A gente pega o cenário atual,
vê como é que ele é, projeta um futuro, e aí com isso a gente já consegue fazer umas simulações do que vai nos servir e o que não vai nos servir. O grande erro é a gente achar que aquela informaçãozinha que tem lá no botão virtual da Receita Federal, que nos dá uma opção lá, se eu simplesmente clicar lá e achar que é que nem jogar na loteria. Mas eu pergunto, vocês querem jogar com a loteria com a empresa de vocês? Jogar na loteria, colocando em risco o futuro da família, apertando o botãozinho lá, vou ver se eu acerto no enquadramento? Não, não é assim que funciona. Pode ter funcionado até hoje, daqui para frente não vai funcionar mais, tá? Então tem que ter muito cuidado. E que nem eu falei antes, nós lá da Decolves, nós buscamos levar soluções reais, com base em informações do passado, presente e projeção para o futuro. Porque a gente trabalha com a empresa, a gente chega no cliente, né, Roberto, diz assim, Roberto, tu faturou isso aqui, tu tá faturando hoje isso, o que tu pretende faturar amanhã, de quem nós vamos comprar, como é que nós vamos fazer? Então, com base nisso, a gente consegue ter uma ideia de onde é que ele está e aonde é que ele vai chegar. E aí a gente abre um caminho aqui, um caminho ali e vê os resultados de cada um dele. Modelo simples tradicional, não dá. O híbrido interessa. O presumido, pesou. Real, real, não dá também. Então vou para o híbrido. Mas eu tenho a informação, eu posso optar. Tá? Então vamos adiante. O governo está limpando toda a base. Isso aí ele começou já ano passado, 2025, e vem limpando a base de dados, limpando os passados. Vocês podem ver assim, ó, antigamente uma empresa para ficar inapta levava 5 anos para a Receita Federal ir lá deixar a empresa inapta por não pagar imposto, não entregar declarações ou coisa assim. Hoje ela está deixando inapta no mesmo ano. Tu não entregou as informações de janeiro para cá, ela te deixa o teu CNPJ inapto. Então isso ela está limpando. E quem tiver qualquer tipo de problema na base, não vai nem poder escolher. Tá? Bom, falei sobre a limpeza da base do governo. Eficiência é a variável de preço. A variável de preço do que se refere? Se refere ao quanto eu vou poder utilizar de créditos na minha entrada para baixar o meu preço do meu produto para ele ser mais concorrente no mercado. Então, essas tomadas de decisões, elas só vão se dar se eu tiver o meu negócio na minha mão. Se eu tiver o controle do meu negócio, se eu tiver informação. Se eu não tiver essas informações, nada vai adiantar. Tá? E repetindo, volto a repetir, do grande problema de quem deixar para a última hora, da opção na última hora. Não vai ter condições e ele vai entrar no aquele ciclo tardio. E o ciclo tardio pode levar à morte. Tá? E aquele hábito que eu falei anteriormente, que eu já citei e eu venho repetindo, de setembro, ele não existe mais o dezembro. Volto a repetir, eu disse no início, eu vou repetir várias vezes isso, porque apesar de ser às vezes muito repetitivo, é o que eu mais escuto todas as horas. Mas qual é a data? Passar 1, 2, 3 dias me pergunto, mas qual é a data? Eu digo, mas eu já tinha te falado que a data era setembro. Ah, mas sempre foi dezembro. Passa mais 3, 4 dias, a mesma pessoa pergunta, mas deu 5, mas qual é a data? Setembro, tá? Então, por isso que eu também estou repetindo, setembro, tá? Não esqueçam, pode representar
novamente, a segurança financeira. Bato nessa tecla. O teu negócio só é bom se ele deixar lucro. Porque ninguém abre as portas para fazer filantropia, a não ser que seja igreja ou um clube de serviço. Fora disso, o nosso negócio é lucro. E se eu não cuidar, eu vou quebrar as portas. Vou quebrar e vou ter que fechar as portas, tá? A sua empresa está pronta? Essa é uma pergunta básica que serve para todos. A sua empresa está pronta? 60 dias. 60 dias falta para mim tomar uma decisão. A empresa está pronta? Ou o que eu tenho que fazer? Quem é nosso cliente, a grande maioria já nos procurou, a gente está orientando, a gente está conversando, mas tem muitos que estão nos vendo hoje que não são nossos clientes. Então a minha dica é: procurem o seu contador, converse com ele, cobre dele essas informações, porque a empresa é tua, não é do teu contador. Não é o teu contador que tem que saber e escolher por ti o teu enquadramento. É tu que tem que entender, mas tu precisa de algumas informações que às vezes está no colo do teu contador. Mas se tu não pedir, ele também não vai te dar, porque ele não sabe o que tu quer. Então, mas essa informação é do empresário, assim como a decisão tem que ser do empresário. Vamos adiante. Eu fiz uma breve simulação e eu sei que daqui, quem está sentado aqui já vai ser difícil de ver, eu imagino quem está em casa, tá? É praticamente impossível, mas nós fizemos uma simulação onde que nós pegamos um cenário atual e fizemos uma comparação e uma projeção baseada em alguns números que eles são fictícios, de uma empresa fictícia, mas que são reais, tá? Então, uma empresa, num cenário onde ela paga R$22 mil do Simples Nacional, quer dizer, tem uma folha de pagamento lá de 22 mil, aí a gente abriu todo um detalhamento disso aí, abrimos um detalhamento para poder explicar dos impostos, tá? E aí a gente chegou aqui embaixo que a empresa tem um faturamento de R$213 mil, então se ela pagasse pelo Simples Nacional, a gente vai abrindo modelo simples normal, simples papabá, o presumido, o híbrido e tudo mais. E aí, isso aí chega nesse outro aqui, nesse aqui. Olha qual que é o mais vantajoso. Esse dá uma diferença interessante, se vocês analisarem, do simples normal. Olha os percentuais: 11, 9,91, 14,02 e 16,30. Olha o lucro presumido, que muitas empresas acham que às vezes é vantagem. Olha o que é o percentual: 16,30. É quase o dobro do imposto do modelo híbrido, tá? Mas como é que se sabe disso? Como é que você, empresário, vai saber qual escolher? Tem que fazer a simulação. Se tu não fizer a simulação, tu vai no chute. E no chute pode dar na trave. Tá? Bom, nós estamos à disposição. Eu botei meu telefone, tá o e-mail meu, do Cássio. Nós temos a equipe toda para auxiliar. E o que eu queria dizer para todos que estão nos assistindo, presentes ou pela internet, assistindo ao vivo, basta botar um like lá no nosso canal e dizer assim: eu quero uma simulação, e já ganhou a simulação. Esse é o presente da Decouves para você. Então, bota lá, dá um like lá, e escreve: eu quero a simulação.
e nós vamos entrar em contato e fazer gratuitamente essa simulação e vamos auxiliar a sua empresa a não dar um chute no escuro. Tu vai poder decidir realmente qual é o melhor caminho para a tua empresa, tá? Feito isso, eu vou abrir agora aqui aos presentes. Se alguém tiver alguma pergunta, então, se alguém tiver alguma dúvida, por favor. Então tá, Roberto. Já começa. Tudo bom, Deus? Bom, primeiro, eu acho que tu só esqueceu do imposto de renda, naqueles impostos todos que o Simples tem, né? COFINS, PIS, o imposto de renda também. O imposto de renda fica dentro do DAS. O imposto de renda do Simples ou não vai ter? Tem, fica naquela parte que, porque o DAS, como ele é o híbrido, vamos pegar o híbrido, tá? Uhum. O híbrido, ele tira aqueles impostos de circulação. São dois tipos de imposto, imposto de renda e imposto de circulação. Os impostos de renda, eles não saíram fora, eles continuam, que é imposto de renda e contribuição social. Isso continua. Então, na verdade, vai ter, a DAS continua tendo, uma DAS continua tendo. Vai ter o IVA, o IVA. O IVA, né? O IVA que tem aqueles dois. CBS e IBS. Então tá resolvido, já me respondeu a pergunta. Porque... Eu tenho mais uma pergunta. Porque, só para entender, Roberto, que eu tenho certeza, talvez tu matou a charada e entendeu. Mas só para entender assim, ó, tem dois tipos de imposto, o imposto do consumo e o imposto de renda, imposto da renda. O imposto da renda continua normal, não mudou. O imposto do consumo deixou de existir e passou a ter o IVA, que é dividido em dois grupos, IBS e CBS. Aí vai ser descontado da DAS, então, esses valores desses impostos? Sim. Na DAS a gente tem ali ainda COFINS, aquele todo. Vai sair dali. Sai tudo e vai lá para o IVA, tá? E o DAS fica bem menor o valor, mas vai ter o INSS, se tiver funcionário, entra lá dentro do DAS. E aí fica fora o quê? O imposto de circulação, que é o ICM, ISSQN, o IPI, PIS, COFINS, que é o imposto de circulação da mercadoria, tá? Esse passa a ser o IVA. Tá? IPI também. IPI também. Menos Zona Franca de Manaus, mas como nós estamos aqui no sul, bem longe da Zona Franca, eu nem falo muito. Tá? Mais uma agora. Falou do pagamento da DAS em janeiro de 2027, certo? Sei. E tudo bem, mas eu vou ter que pagar em janeiro, o primeiro dia que eu faturar em janeiro já vai estar me descontando o IVA. O IVA, isso. Tá? Certo? Primeiro lugar, o IVA, se eu parcelo em 30, 60, 90, vai ser descontado direto na nota ou é 30, 60, 90 a cobrança? Ou não tem regulamentação ainda? Não está bem regulamentado ainda, mas pelo que a gente percebeu, ele vai ser pela movimentação financeira, tá? Gerou a fatura, ele é retido. Gerou a fatura, ele é retido. Então, tu falou ainda tem a DAS para pagar no dia 20 de janeiro. Certo. Mês de dezembro. E meu estoque de dezembro de 2026? Em dezembro... Ele não gera um crédito de IVA? Gera um crédito, mas esse crédito, ele vai ser... A gente vai ter que fazer os fechamentos, isso é uma novela que está ainda sendo decidida como é que ele vai ser lançado. Ele vai ter os créditos desses impostos, porque ele vai ter também o IVA quando ele ser vendido, esse imposto. Então tu vai ter o crédito que tu vai ter que lançar um crédito desse produto, tu vai ter que lançar um estoque dele, tá? Tu vai ter que lançar esse estoque vai ter que aparecer, tu vai ter que informar pelo produto, tá? Pelo produto, não é chegar assim, ó, eu tenho 100 mil de estoque. Não, eu tenho tantos produtos de estoque, produto por produto, item por item, tá? E lógico que vai ter o valor, e ele vai te gerar um crédito de IVA, tá? Então, esse produto, ele tem que realmente ter nota de origem. Se ele não tiver nota de origem, tu já está cometendo um erro na origem também, tá? Imagina, desculpa. Não tem problema. Tudo bem, começa dia 1º a faturar. Eu faturo lá dia 5, faturo 100 mil reais. Teria que pagar, vou arredondar 25%. Vamos falar que o IVA é 25%, tá? Não vai ser, mas bota 25%. 25 mil tem que pagar para o governo, certo? Mas do dia 1º até o dia 10, me entraram 50 mil de mercadoria que eu vou beneficiar ela.
que não é aquele 100 mil, eu vou beneficiar ela o mês todo, porque eu tenho meu ganho, aquela toda imposto. Como é que vai ser fechado essa conta? Eu estou comprando 50 mil e estou faturando 100, eu tenho, na verdade, Roberto, 25% de 50 mil e 25% de pagar de 100 mil. Roberto, vai ser assim, ó, existe o portal hoje federal, que nesse portal federal, toda a operação, tanto de compra quanto de venda, comprou e vendeu, ela vai passar nesse portal federal, no Cefaz Federal, tá? Então toda a nota ela vai ser mapeada, o que tu compra, o que tu vende. Toda a tua venda ela vai ter as retenções, certo? Porém, no final do mês tu vai fazer o fechamento de contas. O que tu comprou e o que tu vendeu. E vai somar o que tu gerou de crédito de IVA e o que tu gerou de débito de IVA. E vai ter um acerto de contas. Tu pode ter um crédito para transferir para o mês seguinte e aí ir abatendo ou pedir até a restituição desses valores para o governo te devolver os teus créditos de IVA. São tudo coisas, olha bem, nós estamos em julho. Tem muitas informações ainda e formulários que ainda estão sendo liberados. Que nem eu disse, nós fizemos no mínimo uma vez a cada 15 dias um treinamento com especialistas a nível nacional. Inclusive tem um deles que nos dá curso, que ele participou do comitê de criação do IVA. E às vezes em quando ele chega assim, eu fiquei sabendo que estão mudando, eu ainda não sei direito, mas estão mudando. Então tu vê, olha bem, ele faz parte do comitê que criou o IVA. Nos dá curso. E às vezes ele mesmo não sabe as coisas que está sendo implementado. Tá? Só avisa, está mudando, mas eu tenho que passar. E tinha mais uma perguntinha. Até conversando contigo mesmo. Quem eu compro do Delci. O Delci não está pagando imposto, eu não tenho crédito de imposto dele. Mas como é que o Delci pode não estar pagando imposto se ele é batido, se ele é comido na hora que ele recebe o dinheiro? Então ele não é inadimplente, não existe fornecedor inadimplente. Depende. Aí tem uma coisa assim, ó. Fica esse dinheiro antes que o fisco pegue. Não, mas assim, ó, tem uma questão lógica, tá? E aí se vocês olharem lá nesse regulamento do IVA, uma das coisas é o seguinte: eu só vou poder utilizar o crédito, só vai poder utilizar o meu crédito de IVA se ele tiver lançado lá no Cefaz Federal, se ele estiver lá no portal da Receita. E para ele estar lá, tá, entendeu? Para ele estar lá, eu tenho que ter pago. Não sei se tu me entendeu. Porque se ele não tiver lá, tu não pode usar. Porque aí eu não paguei, tu não pode usar. Porque esse crédito ele tem que estar lançado lá, ele tem que aparecer lá. Se ele não aparecer lá, foi porque eu não paguei. E o governo não vai deixar tu utilizar esse crédito que eu não paguei. Então tu vai ter que vir para cima de mim e vai dizer assim: mas Delci, tu paga esse crédito, ou então tu me devolve o dinheiro. Porque tu cobrou de mim. Não sei se tu me entendeu. O governo não vai se envolver nisso. Porque tu vai pagar. Porque o azar é teu. Alguém vai pagar. Não sei se tu tá me entendendo. Se eu não, aí o governo tirou das costas dele a questão da fiscalização. Eu te devo. Quando vencer, aqui 30 dias a compra que eu fiz de ti, eu tenho que te pagar. O governo já vai pegar os 25% dele, como é que ele não vai ser inadimplente? Não, mas daí vai aparecer lá, daí não tem problema. Aí vai aparecer lá. Não sei se estou falando por parte, porque eu não sou contador, tá? Mas eu imagino que deve ser gerado um documento para ser pago. Mas aí ele não pagou esse documento. Aí o senhor não sabe que não foi pago. E aí em alguns casos que não passou. Se essa operação não passou por nenhum sistema bancário de cobrança, de cartão de crédito, ele corre esse risco, sim. Corre, Fernando, corre esse risco. E aí o que acontece? Aí a responsabilidade é do comprador, não do vendedor, porque o comprador não vai poder se creditar desse valor. Tá? O comprador não se acredita. E tem o ditado que diz que quem paga mal, paga duas vezes. Tá?
E o governo está usando isso para ter seus... Não, compreendo, só quero É. entender a sistemática. Mas é que isso aí vai estar de uma maneira... Roberto, não vai conseguir debitar dele, né? tu vai poder olhar isso em tempo real, tá? Qualquer um empresário vai poder olhar isso em tempo real. Isso. Aí nós vamos ter que acompanhar nossos fornecedores. Então. Exatamente, tu pode poder olhar em tempo real. Tu comprou, tu pode olhar se o teu crédito, se tu tá com o teu crédito lá disponível, tá? Então isso é algo assim, até a gente pode dizer, eu tive nos Estados Unidos em 2018, visitando várias empresas de tecnologia, e lá eu conheci um contador que é gaúcho, e ele tem escritório em Manhattan. E ele lá atende com meia dúzia de pessoas, ele atende 2.000 empresas, eu ia dizer 2.000 CNPJs, mas CNPJ é coisa de Brasil, né? Lá 2.000 empresas, com meia dúzia de pessoas trabalhando, porque lá o sistema é muito parecido com esse que nós vamos implantar agora aqui, aonde que 100% do sistema é rastreável. 100% do sistema é rastreável. Lá o governo cuida de tudo, tudo passa num portal federal também, apesar de cada estado pode ter as suas alíquotas diferentes de IVA, mas é tudo num portal federal. E lógico que daí tem uma diferença, né? É a mesma história, créditos e débitos que nem a gente tem, mas a diferença é o seguinte: lá tu tem que também fazer o teu fechamento, tem um livro caixa, tem o caixa e também tem imposto de renda lá. Se deu lucro, tu vai pagar imposto. Mas é um lucro, tem que ter um lucro relativamente alto. Mas se deu prejuízo, sabe o que acontece? Tu declarou, tua empresa deu prejuízo. O governo pega uma parte desse IVA e devolve para o empresário, para ajudar ele a não quebrar. Pouca diferença, né? Aqui no Brasil, se tu tá passando mal, o governo vem da pisa em cima e esfrega e diz assim, o azar é teu. Aqui a gente tem um inimigo público número 1 do empresário, que é os nossos governos. Esperamos que isso mude com o tempo e a gente passe a ter parceiros também que auxiliem os empresários. Não adianta dizer, a gente está liberando créditos e créditos e créditos com juros que nem que tu queira, tu consegue pagar esses juros hoje que a gente vive nesse mercado econômico, que é essa dificuldade que tem. Essa bandalheira da importação, com ICM baixo lá de Santa Catarina... Acabou tudo. A alíquota não vai ter mais ICM. Se não tem mais ICM, não tem mais substituição tributária, não tem mais... não vai ter mais nada disso, tá? Não tem mais diferença de alíquota, não tem mais de um estado para o outro. E a gritaria está no seguinte: o imposto é de consumo. Se ele é de consumo, não é onde que ele é fabricado, ele é onde que é consumido. Então, eu compro produtos de São Paulo, do Rio, eu comprando lá, eu pago o IVA aqui. A simples, como está dizendo, pura, como a gente diz, mesmo vendendo para o consumidor final, eu acho que é interessante. Estou falando agora, pode ser que esteja errado. Híbrido ainda é bom também, né? Porque eu me acredito nos impostos. Depende. Porque senão meu custo fica mais caro. Depende. Eu estou meio inclinado para um lado aí, entendeu? Depende. Tudo vai depender muito de uma análise. Por isso que eu disse assim, tu tem que fazer um estudo, tá? Bom, pessoal, eu agradeço o Roberto, agradeço o Fernando, agradeço a todos que estavam aqui e perguntaram. Eu acho que as dúvidas do Roberto, elas serviram para esclarecer as dúvidas de todo mundo. Eu tenho certeza que quem está nos vendo também deve ter tido as suas dúvidas. Se não sanamos essas dúvidas aqui, pergunte ali que a gente vai responder. Com isso, eu agradeço a presença de todos e vocês que estão nos assistindo, eu já falei, bote um likezinho aí e diz, eu quero a simulação e nós vamos providenciar. Até mais e obrigado a todos.